Ele só faltou falar assim, até no dia que nós fomos conversar em casa, em família, ele só faltou falar assim, ó, que eu perguntasse quanto tempo ela tem de vida. Eu acho que era isso que ele queria que eu perguntasse. Quanto tempo a Rosemary tem de vida? Eu falei, não, mas eu vou continuar orando. Eu vou continuar clamando a Deus. E Deus vai mudar esse quadro. Isso foi numa sexta, quando foi no sábado, o diagnóstico dela não tinha mudado nada. E eu falei com meus filhos, né? Eu falei, até chorei aquele dia, eu chorei todo dia, eu acho. Eu chorava, meu Deus. Mas aquele dia eu chorei e falei assim, ó, Deus, Ele está usando a igreja, Ele está usando os pastores, Ele está usando várias igrejas, porque não era só a quadrangular, tinha a quadrangular lá no pastor Benedito, tinha do Vazão e tinha do pastor Marcos, isso fora as outras igrejas, outros irmãos conhecidos. E o que acontece? Nós temos que fazer a nossa parte. Tem 6 pessoas aqui, era eu, Priscila, Luara, Gabriel, Felipe e Isabela. Eu falei, vamos fazer um relógio de oração. Vamos começar a orar, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E eu até ouvi, mas a gente está orando, pai. Eu falei, mas vamos fazer um relógio de oração. Em 1 hora orar, 24 horas orando, além da igreja, além dos irmãos, além dos pastores, além de todo mundo que está fazendo isso por nós. E passou-se um dia, no segundo dia, ela acorda. Aí me liga a pessoa lá do hospital assim, ó, glória a Deus, sua esposa acordou. E... Glória a Deus, aleluia. Ai, Senhor, como o Senhor é bom. E nisso que falou que ela acordou, eu falei, que legal, que bom. Foi eu e meu filho visitar ela. Aí tem até aquela foto lá que... Mostra aquela lá, menino, por favor. Aquela que eu estou falando com ela. Essa daí. Aí eu falando com ela, ela não me reconheceu, nem eu nem meu filho. Mas eu mesmo assim eu fiquei contente. Eu fiquei contente porque eu sabia que ela estava viva, né? Isso é muito bom. O nosso clamor a Deus não foi em vão. Então eu vi que ela estava viva, né? Mas você vê como o diabo é. O médico falou o quê? Primeiro que ela nem ia acordar. E se ela acordasse o quê? Teria sequelas. Então, lá vem Satanás trabalhar de novo. Não, nós vamos continuar orando. E foi tão legal que meus filhos, minha nora, meu genro, a gente tá orando aí, ó, deu horário aí. Cada um tomava fora a igreja orando, irmãos. Fora a igreja respondendo, clamando pela vida dela. E no primeiro dia ela não reconheceu. Ela ficou olhando com aquela carinha assim, não reconheceu. Mas mesmo assim a gente acreditamos que aquele quadro ia ser mudado. E tinha, né, quando a gente ia depois, você até falava que o pessoal não te dava água, né? O pessoal não se deve negar nem água para ninguém, vem me negar água. Como é que você falava? Você lembra? Irmãos, o que a gente aprende com essa situação? A depender do recurso dos céus. Quando nós estamos numa situação de luta, uma tempestade dessa, uma situação embaraçosa dessa, é depender do recurso do céu, que de lá nada tem falta. Aqui a gente procura ajuda, a gente vai para um lugar, vai para o outro, mas muitas das vezes nós se frustramos. Lá no Salmo 113, 5, fala que o Senhor, Ele contempla o que acontece nos céus e na terra. Você acha que Deus não estava olhando para essa situação? Você acha que Deus não estava ouvindo o teu clamor a favor da minha vida? Estava assim. Lá no hospital eu senti medo, lá no hospital eu senti só, eu tive muitas emoções. E o diabo, ele é sujo, ele trabalha quando nós estamos com as nossas emoções fragilizadas. Mas quando vinha esse ataque do diabo, falando de forma negativa, que eu não ia sair também, que a luta também era constante na minha mente. Quando eu fiquei 11 dias em coma, eu até falei, ele deu um pulo
né, e saltou um pouco mais para cá, mas antes eu até interferi aqui, eu fiquei 11 dias, e esses 11 dias eu estava numa guerra. E realmente existia uma guerra espiritual contra a minha vida. Mas na realidade eu estava vivendo também. Era real o outro lado de lá. Era uma guerra. Eu fui assim, estava falando de manhã, eu não sei como contar. Mas assim, não sei se era no meu psicológico, eu estava sendo fuzilada. E alguém, umas 2 vozes perto, falava para eu reagir. E algumas vozes atrás, que era muita gente, falando: reage, reage, levanta, levantaram vocês. Era a oração de vocês. Eu posso acreditar assim. Eu falei, quando eu acordei aqui, que ele falou: oi, você lembra de mim? Quando eu olhei, eu não tinha visto, eu vi ontem essa foto. De todo esse tempo eu vi ontem, né? Mas eu falei: meu Deus, eu cheguei a esse ponto, né? Mas a palavra de Deus fala que Ele é Deus, Ele é especialista, né, em fazer milagre em nossa vida. Deus é Deus. Se não tiver impossível, como Deus vai agir no impossível? Se não tiver algo desenganado pelos médicos, como que Ele vai entrar com o milagre? Precisava acontecer tudo isso, para o nome dEle ser glorificado, dessa igreja ser marcada com milagres. Deus vai colocar também na boca de vocês lindo testemunho maravilhoso, porque eu creio nisso daqui, ó, ano de superação. Saiu, mas ano de superação, vai ser ano que nós vamos superar os nossos limites, os nossos desafios. Nessa igreja vai ter casamento restaurado, sim, vai ter família feliz, sim, vai ter cura, sim, vai ter milagre, sim. E quando vinha o medo, o choro, a solidão, a única esperança que eu tinha era nas promessas do Senhor. A única esperança que eu me alegrava, eu pensava assim: eu não vou morrer, eu vou viver e vou contar o Senhor na minha vida. Todo tempo eu declarava isso: eu vou viver e vou contar a obra do Senhor que Ele fez. Eu vou viver, mas a dúvida vinha o choro, vinha o medo, vinha a angústia, vinha a solidão. Mas eu debatia com a palavra de Deus. E era a única forma de eu ter a esperança no Cristo vivo, que Ele ia me tirar dali. Que em qualquer momento, aquele médico, ele ia falar assim: olha, você está de alta. Eu não vi a hora. E eu comecei do zero. Quando o meu esposo, ele foi me visitar, eu não reconhecia ele, nem meu filho. E eles ficavam para lá e para cá, tentando mexer comigo. Eu olhava para eles, virava para o outro lado, virava, e não conseguia ainda ter entendimento. Então assim, eu cheguei nessa luta de uma forma. No meio eu já estava em processo. E eu estou saindo diferente, nossa. Eu estou saindo diferente. Porque Deus, Ele trabalhou no meu interior de tal forma. A minha visão de ótica, de ver as coisas, é totalmente diferente de quando eu entrei nesse deserto. E eu quero dizer para os irmãos que no deserto você amadurece, no deserto, na luta que você está passando, você fortalece, você aprende. Glória a Deus, glória a Deus. A alegria não ensina nada, a alegria não ensina nada. Então eu aprendi, eu amadureci mais, Deus forjou dentro de mim um caráter mesmo de Deus, porque a gente pensa que nós sabemos, que nós somos o certo, e Deus começa a mostrar como que é a cultura do céu para você. Aí você tem aquela intimidade que precisou eu chegar nesse ponto para ter aquela intimidade, porque irmãos, era de dia e de noite, dia e de noite, todo instante orando, todo instante falando com Deus. Eu tinha meus filhos, meu esposo, algumas visitas, mas chegava uma hora que eu tinha aquele particular com o Pai. Então,
foi experiência assim, sobrenatural na minha vida. E quando eu acordei, que eu não reconheci ele, né? E fui voltando ao entendimento, eu pensei que eu podia andar, eu já não podia andar. Eu pensei que eu podia comer, eu não podia comer. Beber água, eu engasgava. Eu comecei do zero. A médica falava, ó, dá sopinha para ela que ela não consegue comer. Mas eu queria comida, mas eles me davam papinha. Aí depois eu queria água, eles me davam um dedo de água para não engasgar. Eu queria andar, eu não conseguia andar. Eu dependia assim, praticamente dos enfermeiros e alguns irmãos aqui da igreja. Eu fiquei por volta de 2 meses e meio de fralda, sendo trocada pelas enfermeiras, pelos alguns irmãos, pela família, porque eu não tinha movimento no meu corpo, da cintura para baixo. Então, assim, precisou eu ter lá no hospital fisioterapeuta para me ajudar a caminhar. Eles se dedicaram muito, eu me esforcei muito, porque para mim, para caminhar, eu achei que eu não ia. Eu achei, mas isso foi pensamento que vinha na minha cabeça. Eu derrotava com a palavra de Deus, que eu não ia andar por causa da dificuldade, que era muita para mim me esforçar para andar. E com o decorrer do tempo, eu consegui, para a glória de Deus. Eu creio que conforme os irmãos foram orando, foi me sustentando o coração, e ali eu estava dando mais passo, ali eu estava comendo comida sólida, e assim foi só progresso. Então o médico que falou que eu não ia passar do final do ano, ele ficou de boca aberta, né? E o médico que falou que eu ia voltar com sequela, também falou até para uma pessoa, olha, fala para aquele milagre vir me visitar, porque eu preciso ver ela. Ele tinha diagnosticado toda essa sentença. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que quebra todo o diagnóstico médico. Nós temos que ficar com a palavra de Deus quando diz que Ele levou sobre si todas as dores, que Ele enviou a palavra dele para nos curar. Então essa palavra é que vai nos dar saúde, a palavra de Deus, a confiança. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, não abra mão da tua confiança, porque no momento certo Deus vai te recompensar. Hebreus 10, 35. Então não abra mão, irmãos. É Deus que nós devemos confiar, é nele que nós devemos clamar, perseverar até o fim para nós alcançar a nossa promessa. Vai se cumprir, a cura vai vir, em nome de Jesus. E mais, né? Com todo esse processo, para hoje ela está andando aqui, segundo mês agora nós fomos lá refazer os exames dela. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Deixa eu falar. Tá bom, fala. Eu ia falar. A parte é minha. Deixa a mulher falar. Eu quero falar para vocês que eu fiz, ele falou pra gente, todo mês eu faço exame. Então, o mês fevereiro, dezembro, eu fiz exame. Ele falou, ó, Rose, tá aqui mostrando os exames, que você não tem mais nenhuma célula do câncer. Oh, glória a Deus. Ele, calma. Ele falou assim pra mim, calma, que nós vamos fazer novos exames para confirmar. Eu falei, mas eu não estou curada. Aí tudo bem. Aí chegou o mês de janeiro, eu fiz novos exames, constatou, não tem nenhuma célula de câncer. Até então... que o câncer estava se espalhando. Ele tinha que olhar para aquele exame e, como diz, ele ficou sem ação. Ele ficou olhando e falou assim, mas a gente vai estar acompanhando. Né? Então, assim, para a glória de Deus, eu estou curada, eu estou sarada. E ele veio com uma história também, falando que futuramente, daqui 1 mês, 2 meses, depois que sarar as úlceras nos meus pés, vai precisar de um transplante, porque o procedimento é desse tipo de câncer, que precisa fazer um transplante de medula óssea de mim mesmo para mim mesmo. Porque ela vai
filtrar o sangue dela, vai tomar algumas injeções para que o sangue da medula saia. Eles vão fazer uma quimioterapia super potente, né, para limpar todo o sangue dela e depois injetar esse sangue da medula. Por que isso? Por causa, para eles ter certeza que ela está limpa de tudo. E nisso, ela tanto que vai ser uma quimio tão forte que ela vai precisar tomar todas as injeções desde quando ela tomou, quando era criança, quando era bebê, para manter a imunidade bem. Então ele falou que há essa necessidade. Câncer, ela não tem nenhuma célula cancerígena no corpo, mas ele diz que é um procedimento e é uma necessidade de fazer isso. Mas como foi falado aqui, como foi testemunhado, Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. O homem fala, mas quem concretiza é o Senhor. Então a nossa esperança está nele. Amém?